Senhor Jesus a todos, aqui é a Bispa Rochelle e estamos em mais uma resenha de livros cristãos, tá? Esse livro aqui foi o que eu li, Em Seus Passos o que Faria Jesus, de Charles M. Sheldon. Eu não sei o que quer dizer o M, tá? E esse livro aqui é um livro muito bom. Tem um filme, eu vi primeiro o filme e depois eu vim saber que tinha um livro. O filme já faz muito tempo que eu vi, eu acho que faz mais de 5 anos. E aí eu comecei a ler este livro aqui. Eu recebi de doação numa caixa de doação com outros livros. E como eu vi o título e me lembrei do filme, eu resolvi ler para trazer para vocês e ver com vocês, né, o que vocês acharam. Eu gostei desse livro, é um livro assim super evangelístico, super missionário. Ele faz assim com que tu tem essa vontade de fazer algo a Deus, né? De seguir os mandamentos do Senhor em sua personalidade, né? Em suas características, em seu coração, né? E tudo aquilo assim, aquele de amor ao próximo, né? Que muitas das vezes meio que fica de lado. Então a história começa, né? Com um reverendo, ele é pastor, né? De uma igreja, de uma cidadezinha chamada Raymond, e ele tá fazendo um sermão, né? E ele tá fazendo um sermão de 1 Pedro que diz assim: porquanto para isso mesmo fosse chamado, pois quem também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Por isso, né, do nome Em Seus Passos, o que faria Jesus. E aí ele tá fazendo aquele sermão e de repente ele é interrompido várias vezes e começa a se irritar, e ele tá falando sobre isso, trazendo as pessoas à meditação, né, formulando ali o texto para poder fazer o sermão. E nisso ele é interrompido por um rapaz que parece um andarilho, assim, ele tá bem sujo e tá pedindo emprego. Uma coisa que eu achei diferente do filme, porque no filme conta que o reverendo, né, não tem família, ele é viúvo, e já no livro aparece a esposa dele chamada Mary, tá? E neste meio tempo, esse jovem procurando emprego, com aparência de andarilho, muito sujo e pedindo, né, ajuda, ele passa pelo jornal da cidade, pelo jardim de infância da cidade, ele passa pela igreja, né, em restaurante também, em vários lugares ele vai seguindo, vai procurando emprego e ele só recebe desprezo, né? E as pessoas assim meio que não dão bola para a situação dele. São pessoas bem egoístas na cidade de Raymond, e são pessoas que diariamente, né, semanalmente ali no dia de culto, elas iam ouvir a palavra de Deus, como acontece muito assim hoje em dia, né, conosco também. Pessoas, acontece isso, vão lá, ouvem o sermão, ficam até tocados naquele momento, só que aí saiu da igreja, a vida que segue, o problema, né, daquela pessoa é daquela pessoa, eu já tenho os meus problemas para me preocupar. Então foi mais ou menos isso assim que me passou. No filme também passa isso, tá? E de repente no sermão, esse, né, de 1 Pedro, que o pastor, né, o reverendo, deixa eu ver o nome dele aqui, o reverendo Henry, chegou o dia, né, dele trazer essa mensagem. Aparece no meio do culto esse rapaz e ele começa assim a falar coisas assim como se fosse hipócrita, que eles falam de Jesus e nenhum deles demonstrou esse amor de Jesus, nenhum deles tinha noção do que Deus faria se alguém pedisse ajuda, né? E eles se sentiram assim muito constrangidos. E naquele momento o menino cai, né? E como se tivesse morto, e ele estava com uma doença muito grave. No final ele acaba morrendo. Só que com isso que aconteceu, causa um despertamento nas pessoas, naqueles irmãos daquela comunidade que se diziam cristãos. Aí o reverendo Henry, depois assim, quando acontece isso, do falecimento desse rapaz, eles começam numa grande meditação. E o reverendo Henry, depois do culto, de um outro culto, ele faz uma reunião e convida, né, algumas pessoas, que é o dono do jornal, né, pessoas assim, dono do restaurante, a senhorita Winslow, assim, pessoas assim com dinheiro, porque era uma igreja assim com bastante riquezas. Eu não peguei o nome deles, mas assim, são pessoas que vocês vão ver assim, que são personagens principais, assim.
e eles propõem, né, o Henry, o reverendo, ele propõe, assim, algo para eles, assim. Todo mundo diz que ficou impactado com aquilo que aconteceu e começaram a meditar que se eles estão sendo cristãos verdadeiros, se eles estão fazendo realmente aquilo que Cristo faria. E aí Henry provoca eles, né, em pensar em todas as atitudes que eles forem fazer. Antes de tomar atitude, eles pensar o que faria Jesus nessa atitude. Aí o dono do jornal começa a pensar assim, o Espírito Santo, eu acredito, começa a constranger ele. E aí ele fica pensando assim, Jesus não ia gostar se fosse um editor de jornal que tivesse propaganda de cigarro, bebida, de jogos, né? Jogos de azar. E esses aí eram aqueles que mantinham, que era assim o maior, dava um maior assim cachê para poder manter aquelas propagandas no jornal. E aí ele começa a ser constrangido com aquilo e começa a meditar o que faria Jesus nessa situação. Aí ele tira isso, né, do jornal, até ele vai ter assim uma grande queda financeira, mas ele se mantém correto naquilo que Jesus faria. E aí tem uma moça que ela tem uma voz muito linda e que ela tava já para fazer um contrato, como se estivesse assim negociando o talento dela com o mundo, né? Na verdade é isso que mostra. Ela tinha um grande talento como música, como cantora, e muitos achavam assim, inclusive a avó dela achava um desperdício ela tá cantando na igreja, sendo que não ia trazer nenhum retorno financeiro. Então ela deveria mesmo assinar esse contrato e cantar, ser na verdade é uma ópera que ela ia cantar num concerto. E aí ela começa a meditar sobre isso. Como é que ela vai estar negociando algo que não é dela? É um dom que ela recebeu de Deus. E aí ela começa a pensar o que Jesus faria. Ela recusa, né? E assim todos os outros vão realizando da mesma forma. O próprio reverendo Henry, ele começa a pensar assim, não só o quão bonito vai ser a pregação, mas o que faria Jesus pregando, como Jesus pregaria, em que sentido Jesus pregaria, o que Jesus gostaria de alcançar naquela pregação. Ele começa assim a melhorar as pregações não só numa parte assim teológica, que ele fazia os sermões de uma forma teológica, mas ele começou assim a ter um comprometimento, né, com os sermões dele, assim, de trazer de uma forma humana, né, de uma forma espiritual, para que realmente acontecesse na vida daquelas pessoas, né, uma conversão verdadeira. E aí eles vão pro Triângulo. O Triângulo é um lugar muito, eu imagino assim, que é um bairrozinho bem pobre daquela cidade de Raymond, onde tinha uma criminalidade muito alta e prostituição e vícios de tudo. E aí eles vão lá, montam uma tenda e começam a fazer cultos. Essa moça que tem uma voz muito bonita começa a ser muito reconhecida e muito usada por Deus, que as pessoas começam a ver assim, nossa, ela canta como anjo, e aquele louvor vai tocando no coração das pessoas, e as pessoas elas vão começando dentro, né, naquele poder de Deus, naquela atmosfera, ouvindo o sermão e selando com o louvor, começam assim a ser tocadas pelo Espírito Santo e começa a ter conversões ali, e muitas pessoas começam a largar os seus vícios, a largar os seus pecados. Outras não, né, que se opõem. Até acontece uma conversão de uma moradora de rua, ela bebia muito e ela acaba falecendo também nessa situação, que acontece assim uma briga lá e atiram algo numa das moças da igreja, se eu não me engano é a senhorita Winslow, e aí ela acaba empurrando para não acertar nela, e ela acaba recebendo o vaso, algum objeto que atiraram, não fala ali no livro qual objeto que atiraram, e ela acaba recebendo e bate na cabeça dela, ela acaba morrendo. E aí mais uma vez eles começam a pensar assim, o quão importante é a igreja estar ativa naquele bairro, não só levando a palavra espiritual, mas também fazendo um trabalho social lá dentro, né, que muitas pessoas, elas mesmo querendo mudar, elas não tinham formas de mudar, porque não tinha quem ajudasse, elas não tinham recursos, elas não tinham conhecimentos específicos para poder mudar. E aí começaram a montar uma escola, começaram a montar projetos sociais lá.
E aí, o que aconteceu? Da mesma forma que teve pessoas que foram beneficiadas, ficaram felizes, foram libertas, teve outras que não. E aí começaram a acusar a igreja que estava atrapalhando na prosperidade da cidade. Porque, assim, quem tinha casa de jogos não queria mais colocar nada lá, empreender lá. Quem tinha bares, né, também não queriam, porque as pessoas estavam se convertendo e não estavam mais usando bebida, fazendo uso dessas coisas. E aí começou, né, tipo uma politicagem, né, a dizer assim que não era boa esse trabalho da igreja e só estava atrapalhando no crescimento da própria cidadezinha de Raymond. E aí começou-se, né, a acontecer isso, né? As pessoas, na verdade, sempre tiveram desempregadas, sempre tiveram sem dinheiro, só que aí começaram, né, eu vejo como um plano maligno, começaram a entender que pelo fato da igreja estar fazendo obra missionária lá, era por isso que as empresas não queriam, né, empreender naquele lugar. Aí começaram, tipo assim, esse papozinho de cristão aí que não pode isso, não pode aquilo, não vê que está atrapalhando o crescimento da cidade, né? Como é que as empresas, né, de cigarro, as indústrias de cigarro vão conseguir montar algo aí se ninguém fuma? Como é que os bares vão se manter se ninguém mais bebe, ninguém mais tem uma vida noturna? Então, na verdade, sempre existiu o desemprego, sempre existiu a criminalidade, só que aí começaram é bem como o diabo faz, né? Ele começa a inverter, né, a situação, como se fosse o certo errado e o errado certo. E aí eles começaram a se perguntar, a igreja que leva o nome de Cristo se recusaria a segui-lo? Se isso implicasse sofrimento, perdas materiais? E aí tinha uma outra pergunta, o que aconteceria se cada membro da igreja desta cidade começasse a fazer o que Jesus faria? Não é fácil prever os resultados de modo detalhado, mas todos sabemos que algumas coisas que hoje os membros praticam seria impossível, né, de poder se manter. Então começaram a rever, né, muitas pessoas também começaram a pensar se eles estavam sofrendo, né, e até que ponto esse sofrimento valeria a pena por Jesus. E isso, né, também a gente tem que pensar, quem é cristão diz assim, eu sofreria tudo por Jesus, só que aí a coisa começa a apertar, e aí eles começam a negar Jesus nas suas atitudes e pensamentos, né, não tem a fibra de ir até o fim, segundo a vontade de Deus. E no fim do livro começa a fazer essa reflexão, né? Tem até aqui na página 272 assim, o que faria Jesus? O discípulo não deve fazer o mesmo? Ele não deve obedecer seguindo seus passos? Até que ponto o cristianismo dos dias atuais representa sofrimento por Cristo? Estaria ele mesmo se negando por causa das facilidades, o conforto, o luxo, o alto nível de vida? O que o mundo mais precisa hoje, não é de sacrifício pessoal? E hoje em dia ninguém quer fazer sacrifício pessoal. Estaria a igreja cumprindo o seu dever de seguir Jesus quando contribui com um pouco de dinheiro para sustentar missões ou minorar casos extremos de necessidade? Poderíamos chamar de sacrifícios um homem com patrimônio de 10 milhões de dólares que contribui com 10 mil para obras de caridade? Não estaria ele doando alguma coisa que não lhe custa praticamente nada? Em termos de sofrimento pessoal, é verdade que muitos discípulos de hoje, na maioria das igrejas, levam vidas fáceis, tranquilas e egoístas, algo que nem de longe pode ser chamado de sacrifício. O que faria Jesus? E aí continua ali a reflexão, e eu deixo essa reflexão para ti também. Nós como igreja hoje, na verdade nós não fazemos 1/3, né, de sacrifício por Jesus e muito menos pelo próximo, né? Nós seguimos as nossas vidas, entramos e saímos da igreja, até podemos ler a Bíblia, até podemos chorar numa mensagem tocante, só que não nos levantamos para fazer nada, né, em benefício do próximo, porque o que acontece aqui nesse livro é algo bem real, amém? Estamos fazendo missões aí na rua, a minha igreja,
e tem 10, aonde nós estamos, é um local onde tem 10 moradores de rua. Um já saiu, já diminuiu um pouco, e graças a Deus tem mais 2 pensando em sair da rua. E se todas as igrejas começassem a fazer isso, não diminuiria a criminalidade? Também diminuiria, né, as vendas de bebida, também diminuiria as vendas de droga, também diminuiria as vendas de cigarros e álcool e tudo quanto for coisa. Os bares estariam fechando e seria lindo isso. Mas até que ponto depois disso, né, haveria revolta com a igreja? Até que ponto nós poderíamos continuar fazendo as coisas, né, ajudando o próximo sem negar Jesus? E até que ponto nós suportaria por amor a Cristo? Eu deixo essa reflexão para ti e falo para ti, ler esse livro aqui. É muito bom e faz a gente pensar como igreja, né, como discípulos de Cristo, o que faria Jesus. Tchau, beijo.